sou a Joana. Desde cedo, fui a quietinha da família, como meu pai costumava dizer, com um tom que carregava uma ponta de crítica. Ele apreciava pessoas audaciosas, barulhentas, aquelas que ocupavam espaço, como meu irmão mais novo, Josh. Crescemos em um lar modesto em Riverton. Meu pai, Michael, era dono de uma pequena mercearia, e minha mãe trabalhava meio período na prefeitura, principalmente por causa do plano de saúde. Minha infância não foi terrível, mas tampouco calorosa. Aprendi cedo que o afeto em nossa casa era transacional. Se você quisesse um elogio, precisava se apresentar, e se você não fosse Josh, era melhor trabalhar o dobro para receber metade da atenção. Eu era uma leitora voraz, sempre encolhida em algum canto com um livro ou rabiscando em um caderno. Tirava notas máximas sem que me pedissem, não causava problemas, não saía escondida, não bebia. Tinha sonhos, mas os guardava para mim, de qualquer forma, não achava que alguém estivesse ouvindo. Josh era diferente, sempre charmoso, sempre brincando, sempre ultrapassando os limites. Ele mal passava de ano na escola, mas meu pai adorava seu espírito. É assim que se chega lá na vida, ele dizia, não sendo uma planta na parede. Lembro-me de um jantar no meu último ano do ensino médio, quando, nervosamente, contei que havia sido aceita em um programa de negócios de primeira linha. Cheia de esperança, perguntei se eles poderiam ajudar com a mensalidade. Houve uma longa pausa. Minha mãe olhou para o prato, meu pai pigarreou e disse, Joana, estamos orgulhosos de você, mas simplesmente não podemos arcar com isso agora. Talvez você pudesse trabalhar 1 ou 2 anos primeiro, juntar dinheiro. Assenti, tentei sorrir e disse a mim mesma que entendia. 2 meses depois, Josh fez 18 anos. Na mesma semana, ele destruiu seu carro usado em um racha. Cheguei em casa uma tarde e vi um Mustang novo e brilhante estacionado na nossa garagem, vermelho conversível, 0 km. Senti uma tontura. No jantar, não disse uma palavra, apenas fiquei sentada, o garfo parado, enquanto meu pai divagava sobre como um homem precisa de um carro que corresponda à sua ambição. Minha mãe passou a salada em silêncio. Lembro-me de observar o vapor subir do purê de batata e pensar como nada na minha vida teria um sabor quente novamente. Naquela noite, chorei no chuveiro, não por causa do carro, mas porque percebi algo mais profundo, eu não importava, não para eles, não de verdade. Eu era a rede de segurança, o pano de fundo, aquela a quem eles ligariam se precisassem de ajuda, mas não aquela a quem eles ajudariam. E, no entanto, não disse nada. Fiz empréstimos, trabalhei até tarde em uma lanchonete e depois no escritório de admissões da universidade, dormi 4 horas por noite, mesmo assim, fui excelente nos meus exames. Não ia muito para casa. Quando ia, tudo girava em torno de Josh, seu novo emprego, sua nova namorada, suas grandes ideias. Fiquei quieta por anos, mas o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era que a garota que eles descartavam estava construindo algo lentamente, tijolo por tijolo. E um dia, o mesmo homem que riu quando pedi ajuda viria bater à minha porta, implorando. A faculdade foi mais difícil do que eu imaginava, não por causa das aulas, mas porque carregava tudo sozinha. As outras garotas do meu dormitório recebiam pacotes de cuidados, ligações de fim de semana de casa, visitas surpresa dos pais. Eu recebia e-mails mensais da minha mãe, lacônicos e educados, atualizando-me sobre como as coisas estavam agitadas. Uma vez, Josh se envolveu em uma briga de bar e quebrou o pulso, e isso gerou um telefonema. Não me preocupei em contar quando entrei para a lista do reitor ou consegui um estágio competitivo, eu sabia que era melhor não esperar aplausos. O estágio mudou tudo. Foi em uma consultoria de médio porte em Chicago. Pela primeira vez, alguém viu valor em mim, não apenas minhas notas, mas minhas ideias. Eu trabalhava até tarde sem que me pedissem, fazia anotações em reuniões que ninguém me disse para comparecer. Ao final do verão, o CEO me chamou ao seu escritório e disse, Joana, você é perspicaz. Se algum dia precisar de um emprego, me ligue. Não chorei até voltar para o meu apartamento. Em casa, Josh já havia batido o Mustang novamente, desta vez dirigindo bêbado.
Eles abafaram o caso, meu pai pagou os danos e deu desculpas. Garotos cometem erros, ele me disse ao telefone, é só uma fase. Mordi a língua com tanta força que senti o gosto de sangue. No meu terceiro ano, eu dava aulas particulares para calouros e gerenciava 2 empregos de meio período. Aprendi a economizar cada centavo, comendo arroz e feijão por semanas para poder comprar um bom blazer para entrevistas. Mantinha um diário, não de sentimentos, mas de planos de negócios, ideias de produtos, ângulos de marketing. Estudava as pessoas da mesma forma que outras garotas estudavam tendências da moda. Enquanto isso, Josh abandonou a faculdade comunitária, tentou um curso de imóveis e desistiu também. Meu pai deixou que ele voltasse para casa para se encontrar. Deu-lhe um pequeno empréstimo para começar algo próprio. Esse algo se tornou uma empresa de camisetas falida e depois um serviço de estética automotiva fracassado. Cada fracasso era culpa de outra pessoa. Uma vez, durante as férias de Natal, flagrei Josh rindo com meu pai na garagem. Eles estavam falando sobre como as mulheres ficavam emotivas quando não conseguiam se dar bem nos negócios. Saí antes que me notassem. Naquelas férias, tomei uma decisão. Não ia mais implorar por um lugar no mundo deles. Eu construiria o meu próprio. Depois da formatura, não voltei para casa. Aceitei a primeira oferta da consultoria em Chicago, um cargo de nível inicial, mas com um salário decente. Aluguei um kitnet com tinta descascando e ratos nas paredes, e amei cada centímetro dele. Ninguém ligou para perguntar como eu estava me adaptando. Parei de esperar que se importassem. Mas não havia esquecido cada noite mal dormida, cada conquista ignorada, cada traição silenciosa. Eu me lembrava, e eu não havia terminado. O primeiro ano em Chicago foi brutal, mas estimulante. Em Chicago, eu era uma anônima em uma cidade que não se importava com o meu sucesso ou fracasso, e eu amava isso. Tudo que eu ganhava levava meu nome, e somente meu. No trabalho, eu absorvia tudo. Enquanto outros batiam o ponto a 5, eu ficava para trás, analisando relatórios, observando consultores seniores lidarem com clientes. Mantinha anotações em um caderno de couro gasto que nunca saía da minha vista. Eu não estava buscando sucesso, eu estava estudando. 6 meses depois, fui designada para um projeto que outros haviam recusado, uma empresa local em declínio tentando modernizar suas operações. O proprietário estava exausto, a equipe desmotivada e os livros eram uma bagunça. Mas eu vi algo ali. Mergulhei de cabeça, reformulei a logística, digitalizei os sistemas, treinei a equipe. Conseguimos dar a volta por cima. Meu gerente notou, você tem faro para isso, ele disse. Você não apenas resolve problemas, você enxerga 10 passos à frente. Pela primeira vez, eu acreditei nisso. Enquanto isso, em casa, Josh já havia desperdiçado mais 2 ideias de negócios. Meu pai continuava injetando dinheiro nele, investimentos, ele chamava, enquanto me lembrava em mensagens breves e transacionais para ligar para minha mãe às vezes. Minha mãe nunca atendia quando eu ligava. Então veio o casamento. Josh havia conhecido alguém, uma garota de família abastada. O nome dela era Érica, bonita, elegante e felizmente alheia à bagunça em que estava se metendo. O casamento foi mais grandioso do que qualquer outro que nossa cidade já havia sediado em anos. Meu pai fez uma segunda hipoteca para fazer tudo certo. Fui convidada por obrigação. Fui porque queria vê-los, ver a expressão no rosto do meu pai quando eu chegasse em um terno azul marinho impecável que eu havia comprado com meu próprio salário. Sem acompanhante, sem drama, apenas eu, inteira e de pé. A recepção foi em um salão de festas alugado, com toalhas brancas, escultura de gelo e uma banda vinda de Saint-Louis. Meu pai fez um discurso que me deu náuseas. Meu filho Josh, ele é um sonhador, um construtor, um homem de verdade que corre atrás do que quer. Encarei meu copo de água como se pudesse quebrar pela tensão na minha mão. Ninguém me mencionou, nem uma vez. Érica sorria docemente para todos, e eu me perguntava se ela sequer sabia sobre a direção sob efeito de álcool, os empreendimentos fracassados, as discussões acaloradas atrás da garagem. Provavelmente não.
Ela se agarrava ao braço dele como se não visse as bandeiras vermelhas tremulando ao vento. Naquela noite, voltei sozinha para o meu hotel. Fiquei olhando para o teto até o amanhecer e fiz uma promessa que não ousava dizer em voz alta. Um dia, eles se lembrariam do meu nome, não porque eu os forçaria, mas porque o mundo faria. Na manhã seguinte ao casamento de Josh, voltei para Chicago e não olhei para trás. Mergulhei no trabalho como se fosse oxigênio. Voluntariei-me para projetos difíceis, liderava workshops internos e comecei a construir uma rede pequena, mas leal, de mentores. Eu não tentava encantar as pessoas, apenas entregava resultados. Enquanto outros disputavam visibilidade, eu me mantinha focada na execução, e as pessoas notavam. Aos 27 anos, fui promovida a consultora sênior. Comecei a liderar pequenas equipes. Eu não era extravagante, mas era eficaz e sabia ouvir. Os clientes confiavam em mim, meus colegas me respeitavam. Pela primeira vez na vida, não me senti invisível. Foi por volta dessa época que comecei a notar lacunas na forma como as empresas eram atendidas, particularmente startups lideradas por mulheres. Elas eram mal aconselhadas, subfinanciadas e constantemente menosprezadas nas salas de reuniões. Eu sabia como era essa sensação. Comecei a atender ligações particulares nos fins de semana, oferecendo conselhos gratuitos, indicações, apresentações. No início, era apenas para ajudar, depois se tornou algo mais. Comecei a ver padrões, problemas que se repetiam em diferentes setores. Fiquei pensando, e se alguém construísse uma consultoria que não apenas tapasse buracos, mas ensinasse as mulheres a construir seus próprios navios? Essa ideia criou raízes e não me largou mais. Enquanto isso, a vida de Josh começava a mostrar rachaduras. Erica o deixou 3 anos depois. Ela arrumou as malas e voltou para a casa dos pais. Soube disso por meio da minha mãe, que me enviou um e-mail frio perguntando se eu consideraria ligar para Josh. Ele estava passando por um momento difícil. Não respondi. Estava ocupada finalizando um pitch deck. Acontece que Josh havia acumulado muitas dívidas, investimentos fracassados, empréstimos pessoais em seu nome e no do meu pai. O carro havia sido vendido, a casa quase foi a leilão. Eu deveria ter me sentido vingada, mas não senti. Apenas me senti cansada das bagunças que ele fazia e da maneira como sempre esperavam que eu me importasse. Eu não ia para casa há quase 4 anos. Em uma sexta-feira à noite, enquanto trancava o escritório, encontrei uma chamada perdida de um número que não reconheci. Caixa postal. Ouvi a mensagem no silêncio do saguão. Oi, Joana, é seu pai? Estava me perguntando se poderíamos conversar. Tenho uma proposta. Algumas coisas mudaram. Me ligue, ok? Ele parecia menor, como se estivesse mastigando algo azedo. Fiquei olhando para o meu telefone por um longo tempo. Não liguei de volta, ainda não. Porque a empresa que eu estava construindo silenciosamente, metodicamente, estava prestes a ser lançada, e quando isso acontecesse, o mundo não conseguiria mais ignorar meu nome, especialmente ele. Na noite anterior ao lançamento discreto da minha empresa, fiquei em frente ao espelho do banheiro e tentei me lembrar da última vez que havia sentido medo, não nervosismo, medo daquele que te estremece por dentro. Talvez tenha sido na noite em que contei ao meu pai sobre a faculdade, talvez quando assinei o primeiro documento de empréstimo, talvez ambos. Mas isso parecia diferente, porque desta vez eu não estava pedindo permissão, não estava esperando aprovação, eu estava liderando. Lançamos em uma manhã de terça-feira tempestuosa. Nada glamouroso, sem champanhe, apenas um site pequeno e limpo, um escritório modesto e uma equipe de 4 mulheres brilhantes que acreditavam na missão, consultoria para empreendedoras que estavam cansadas de serem ignoradas. Na sexta-feira, tínhamos nossa primeira cliente. Em 3 meses, tínhamos 12. O ponto de virada real veio 6 meses depois, quando uma revista nacional publicou uma matéria sobre as mulheres que estavam remodelando os negócios. Eu estava na capa, sob a manchete Joana Carter, a estrategista silenciosa. Enviei uma cópia para o endereço dos meus pais, sem bilhete, apenas a revista.
Uma semana depois, recebi outra mensagem de voz: Joana, vimos o artigo. Sua mãe chorou. Eu estou orgulhoso de você. E, bem, sobre aquela proposta que mencionei, nós realmente poderíamos usar sua ajuda. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do passado, apenas um pedido enterrado em lisonja. Não apaguei a mensagem, em vez disso, esperei. Eu tinha tempo agora, e influência. Finalmente liguei de volta 2 dias depois. Meu pai atendeu no primeiro toque. Ele parecia quase humilde. Disse que Josh havia deixado de pagar vários empréstimos, a casa da família estava à venda e a mercearia, o orgulho e o legado do meu pai, estava à beira da falência. Ele disse que havia tentado de tudo, mas simplesmente não era bom com números. Disse que tinha ouvido dizer que eu sabia como consertar as coisas. Fiz-lhe uma pergunta: você está pedindo um favor ou um emprego? Silêncio, depois, um emprego. Assenti lentamente, mesmo que ele não pudesse me ver. Bem, eu disse, envie seu currículo. Nossa equipe está contratando, mas só para você saber, não temos títulos como pai ou filho do dono por aqui. O silêncio do outro lado foi um som que esperei uma vida inteira para ouvir. Não triunfo, não vingança, apenas reconhecimento. E isso era suficiente por enquanto. Quando Michael chegou ao escritório para seu primeiro dia, estava usando um terno formal demais para o nosso ambiente. Seus sapatos estavam engraxados e seu rosto barbeado, como se estivesse tentando vestir dignidade como uma armadura. Eu mesma o encontrei no saguão. Bom dia, eu disse. Bom dia, Joana, ele respondeu, a voz baixa demais, os olhos evitando os meus. Levei-o até sua mesa, um dos cubículos menores no fundo, entre 2 de nossos analistas mais jovens. Era organizado, funcional, igual ao de todos os outros. Rafaela vai te colocar a par, eu disse. Estamos reestruturando o modelo de logística de um cliente regional, deve ser um terreno familiar para você. Ele assentiu, sem perguntas, sem agradecimentos, apenas um maxilar tenso e uma respiração silenciosa enquanto se sentava. Era surreal ver meu pai tentando se encaixar em um mundo que eu havia construído. Na hora do almoço, ele ficou parado desajeitadamente perto da geladeira, inseguro se podia se juntar aos outros. Observei da janela do meu escritório enquanto Rafaela, metade da sua idade e o dobro da sua confiança, o convidava com um sorriso caloroso. O velho Michael a teria dispensado, mas agora ele assentiu e seguiu. Josh apareceu 2 semanas depois. Não ligou nem enviou e-mail com antecedência, apenas atravessou as portas de vidro com um meio sorriso, os óculos de sol ainda no rosto, como se estivesse entrando em um clube. Minha assistente me ligou, tem um Josh Carter aqui, diz que é seu irmão. Quase ri. Saí do meu escritório e o vi encostado na recepção, flertando com a recepcionista. Josh, eu disse, a que devemos o prazer? Ouvi dizer que o pai está trabalhando aqui agora, ele disse, abrindo os braços como se fosse uma piada. Achei que poderia haver espaço para mim também. Pesquei. E o que exatamente você está oferecendo? Ele zombou. Vamos lá, Jo, você sabe que sou bom com pessoas, marketing, networking, o que for posso agregar valor. Olhei para ele de cima a baixo, ainda vestido como se tivesse algo a provar, ainda confiando no charme e na confiança que não haviam conquistado nada. Envie um currículo, eu disse secamente. Se algo se encaixar, entraremos em contato. Seu sorriso vacilou. Sério? Ele saiu sem apertar minha mão. Naquela noite, Michael ficou perto do elevador. Isso era realmente necessário? Ele perguntou. Ele está passando por dificuldades. Virei-me para ele. Eu também passei, por anos. Você nunca me deu nada de mão beijada. Por que eu deveria começar a dar agora? Ele não discutiu, apenas assentiu. E aquele silêncio não era rendição, era compreensão, finalmente. Josh não desapareceu. Uma semana após sua visita não anunciada, soube pelo RH que ele havia enviado um currículo básico,
que convenientemente omitia sua série de fracassos e inflacionava seu papel na estratégia dos negócios da família. Ele até listou liderança empreendedora como uma habilidade. Dei uma olhada rápida, revirei os olhos e entreguei ao meu gerente de contratação com uma única nota: tratar como qualquer candidato externo. Sem tratamento especial. Foi rejeitado 2 dias depois, mas isso não o impediu. Ele começou a aparecer em nossos eventos públicos de networking. No início, era inofensivo, tomar uns drinks, mencionar meu nome, socializar com clientes que ele não tinha o direito de abordar. Ele disse a um de nossos consultores juniores que estava consultando nos bastidores e disse a outro que eu e ele estávamos conversando sobre a formação de uma nova divisão. Ele não estava apenas desesperado, ele era perigoso. Quando o confrontei em um painel de sábado que estávamos co-organizando com uma aliança de fundadoras, ele sorriu como se estivéssemos compartilhando uma piada particular. Relaxa, Jo, só fazendo conexões. Este não é o seu parquinho, eu disse, a voz baixa, mas firme. Você não faz parte desta empresa. Pare de insinuar o contrário. Ele ergueu uma sobrancelha. Uau, o poder te cai bem. Não achei que você tivesse isso em você. As palavras eram para machucar, mas não machucaram, não mais. O que machucava era ver como Michael estava lentamente se encolhendo. Ele chegava cedo, ficava até tarde, fazia seu trabalho silenciosamente. Era respeitoso, até útil, mas havia um peso nele, uma lentidão que não existia quando eu era criança. Eu via isso. Quando ele passou pela recepção e o crachá de Josh ainda estava lá, intocado, eu vi. Vi quando ele passou pela porta do meu escritório e não bateu. Uma noite, o flagrei olhando para a placa com os valores da empresa no corredor, letras brancas e ousadas, integridade, responsabilidade, visão. Ele se virou quando me notou. Você realmente construiu isso, ele disse baixinho. Assenti. Eu construí. Houve uma longa pausa. Eu não facilitei para você. Não respondi. Não precisava, porque o pedido de desculpas não era mais o ponto. O passado não precisava ser reescrito, e eu havia sobrevivido e o superado. Mas o futuro, esse era meu agora, e Josh não ia pegar um pedaço dele só porque havia ficado sem destroços para se agarrar. O incidente aconteceu 2 semanas depois. Foi durante uma apresentação importante, uma colaboração entre nossa empresa e um cliente de alto perfil do setor de tecnologia. Meses de trabalho culminaram naquele momento. Estávamos em uma sala de conferências com paredes de vidro, daquelas onde tudo ecoa, vozes, olhares, julgamentos. Bem quando íamos começar, notei algo estranho. Josh estava do lado de fora da sala de conferências, conversando animadamente com a assistente do cliente, apontando para dentro, gesticulando em minha direção. Pedi licença, saí e o ouvi dizer: tenho aconselhado a equipe neste projeto desde as primeiras etapas. Joanna tem a execução, mas eu ajudei a moldar a ideia, sabe? Era uma mentira, descarada e imprudente, e pior, estava plantando sementes de dúvida minutos antes de um acordo crucial. Interrompi: Josh, posso falar com você em particular? Seus olhos piscaram para os meus e depois voltaram para a assistente. Um segundo, Jo, só explicando o contexto aqui. Ele me seguiu pelo corredor, convencido como uma criança que pensa que está se safando de algo. No momento em que a porta se fechou atrás de nós, me virei para ele. Você acabou de mentir de novo, na propriedade da minha empresa, durante uma apresentação para um cliente. Ele revirou os olhos. Relaxa, não é como se eu estivesse tentando te machucar, estou ajudando, impulsionando a marca. Não, você está explorando, eu disse. Você está sabotando algo em cuja construção não teve participação. Você deixou claro que não respeita o que eu faço, mas agora que há sucesso, você quer reivindicá-lo. Seu sorriso desapareceu. Não faça isso, Joanna. Eu sou seu irmão. Você também foi a razão pela qual passei fome na faculdade enquanto papai comprava um segundo carro para você. Você foi aquele por quem eles torceram enquanto eu desaparecia. E agora que eu consegui, você acha que pode simplesmente entrar e pegar?
Ele piscou, talvez pela primeira vez me vendo claramente. Se você alguma vez se apresentar falsamente como parte desta empresa novamente, eu disse lentamente, eu o banirei de todos os eventos, todos os espaços de parceiros e todos os círculos profissionais em que eu estiver. E acredite em mim, eu estou em mais lugares do que você pode imaginar. Ele saiu sem dizer mais uma palavra. Voltei para a sala, ajeitei meu blazer e fiz a apresentação como se nada tivesse acontecido. O cliente fechou o negócio em 24 horas. Mais tarde naquela semana, Michael veio ao meu escritório. Sentou-se à minha frente e juntou as mãos. Eu não sabia que ele ia fazer isso, disse ele, mas eu deveria ter sabido. Eu o criei, não é? Olhei para ele por um longo momento. Não, eu disse, ele fez suas próprias escolhas, assim como você está fazendo as suas agora. Sua voz falhou. Eu vejo agora. Tudo o que perdi, tudo o que ignorei. Não posso voltar atrás, Joana, mas posso ser diferente agora, se você me permitir. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi real, foi merecido e, pela primeira vez, não era tarde demais. O silêncio que se seguiu foi diferente. Josh parou de aparecer. Sem mais eventos de networking, sem visitas inesperadas ao escritório. Seu nome desapareceu da minha caixa de entrada, de conversas sussurradas, da culpa persistente que se agarrava aos cantos da minha mente. Mas eu sabia que aquele silêncio não significava paz, significava retirada. Michael, porém, era diferente. Continuou vindo trabalhar, continuou fazendo perguntas, voluntariou-se para tarefas que outros ignoravam e até começou a orientar um de nossos estagiários. Ele não fingia ser algo que não era, não tentava impressionar ninguém, apenas aparecia dia após dia, como se estivesse tentando recuperar o tempo perdido da única maneira que podia, dando o tempo que lhe restava. Uma tarde, encontrei uma pasta manila enfiada por baixo da porta do meu escritório. Era de Josh. Dentro havia uma carta, escrita à mão, desordenada, com manchas de lágrimas em alguns lugares. Ele disse que estava deixando a cidade, disse que não sabia quem era sem ser o garoto de ouro do papai, disse que me invejava, não pelo sucesso, mas pela força, por sobreviver quando ninguém ofereceu uma tábua de salvação, por construir algo quando todos os outros haviam tomado. Ele não pediu perdão, mas se despediu. Fechei a pasta e fiquei sentada na minha cadeira por um longo tempo. Mais tarde naquela noite, Michael bateu. Ele nunca havia feito isso antes. Posso? Perguntou, parado na porta. Assenti. Ele ficou em silêncio por um momento, depois, com as mãos trêmulas, alcançou o bolso e deslizou algo pela minha mesa. Era minha antiga carta de aceitação da faculdade, amassada, desbotada, dobrada 100 vezes. Eu guardei, disse ele. Todos os dias em que não te ajudei, eu guardei isso. Disse a mim mesmo que faria melhor da próxima vez, mas não fiz. Olhei para o papel, para a tinta que marcava um ponto de virada que mais ninguém havia visto. Estou orgulhoso de você, Joana. Não pela empresa, não pelo título, mas por nunca ter se tornado o que eu fui. E foi isso. Não um grande gesto, não um final de filme, apenas duas pessoas, uma finalmente vendo a outra, finalmente sendo vista. A primeira vez que fui apresentada como CEO em uma cúpula nacional. Naquele momento, estava atrás do pódio, diante de uma plateia de mulheres que não se pareciam em nada com o meu passado, mas representavam tudo o que era o meu futuro. Não falei sobre margens de lucro ou projeções, falei sobre o silêncio, sobre como, por anos, pensei que silêncio significava força, manter a cabeça baixa, sobreviver sozinha, fingir que não doía. Mas então aprendi que o silêncio também esconde a injustiça, que falar claramente, estabelecer limites e esperar respeito não é uma traição, é um direito inato. Encerrei meu discurso com uma ovação de pé, e quando desci do palco, Michael estava lá, parado no fundo, apenas observando. Ele não disse uma palavra, não precisava. Alguns meses depois, expandimos nosso escritório, abrimos uma segunda filial em Detroit, nossa primeira filial oficial. Dei a Michael a opção de ficar ou ajudar a montar a nova unidade. Para minha surpresa, ele escolheu ir. Quero ver algo crescer do zero, disse ele,
sem fantasmas antigos nas paredes. Ele partiu com uma caixa sob um braço e uma fotografia da equipe no outro. Acompanhei-o até o elevador. Não nos abraçamos, nunca fomos esse tipo de família. Mas ele segurou meu olhar e assentiu. Mandarei notícias, disse ele, e mandou. Quanto a Josh, não sei onde ele está agora. A carta foi a última notícia que tive. Às vezes me pergunto se ele recomeçou em algum lugar, se aprendeu a ouvir, a tentar, mas não prendo a respiração. E não carrego mais raiva, porque a vida que construí não é mais uma reação ao que eles não me deram, é um reflexo do que eu me dei. Uma manhã, abri um pacote no meu escritório. Dentro havia um cartão, sem assinatura, e uma cópia da minha antiga carteirinha de estudante. No verso, alguém havia escrito com caligrafia trêmula: "Você conseguiu, mesmo quando nós não ajudamos." Principalmente então. Guardo a emoldurada na minha mesa, não porque precise do lembrete, mas porque eu mereci cada palavra, cada cicatriz, cada passo. O que você achou da história da Joana? Nos conte aqui nos comentários. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma história.